Olá, como vai? Bom dia! Determinado por meio de decreto pelo prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, em conformidade com o Estado, as aulas presenciais passam a ser obrigatórias a partir da próxima semana. Mas, diante do posicionamento de recusa por parte de alguns pais, a Superintendência Regional de Ensino alerta para a possibilidade de punição. Você vai ver também. Primeira onça a passar por cirurgia de catarata segue em recuperação em Patos de Minas, para depois voltar ao habitat. Patos de Minas vai receber quase 48 milhões de reais de repasses atrasados do Estado com o município para a área da saúde. Covid-19. As histórias ainda emocionam e merecem ser contadas. E Cruzeiro perde por 3-1 para o Remo e chega a 3 partidas sem vencer. Essas e mais informações a partir de agora no 30 Minutos. O IEF realizou a primeira cirurgia de catarata do Brasil em uma onça parda. O animal foi recebido no Centro de Triagem e Reabilitação de Patos de Minas, ainda filhote, e ela desenvolveu o problema de visão aos 3 meses de vida. Kiara, conforme foi apelidada pelos profissionais do CETRAS, tem 11 meses e pesa 31 quilos. Ela chegou ao Centro de Triagem e Reabilitação de Patos de Minas em dezembro de 2020, com idade estimada de 12 a 15 dias de vida e com quadro neurológico de convulsões, além de sintomas de trauma. E desde os 3 meses de idade, começou a apresentar sequelas que acreditava-se serem decorrência de trauma na cabeça, com quadro de catarata bilateral, ou seja, nas 2 vistas. Mas os últimos exames apontaram que o caso era genético e precisaria de cirurgia. Até então a gente achava que a catarata que ela apresentou após alguns meses era de origem traumática, por conta de um trauma. Mas nos exames pré-cirúrgicos, que a gente realizou realmente assim, prévio à cirurgia, a gente identificou que na verdade essa catarata era de origem congênita, que significa que ela é genética, desde filhote. Não mudou nada no procedimento cirúrgico em si, a gente seguiu o mesmo procedimento e agora a gente vai acompanhar ela na recuperação para ter certeza que a cirurgia realmente foi um sucesso. Esta foi a primeira cirurgia de catarata em onça feita no Brasil. Kiara foi para Uberaba realizar o procedimento e se recupera no CETRAS em Patos de Minas. Agora, no pós-cirúrgico, ela passa por uso de colírios por algumas semanas e depois passará por novas avaliações. Mas a expectativa é que ela consiga se recuperar em um período de 2 a 3 meses. Ela está evoluindo muito positivamente, então a gente acredita que esse processo de recuperação vai ser em torno de 2 meses a 3 meses, para a gente garantir que realmente ela não precisa fazer mais nenhum procedimento a nível ocular. A gente sabe que essa recuperação visual ela vai acontecer nos primeiros dias e vai evoluindo até o 10º dia, mais ou menos. No segundo dia pós-cirúrgico, a gente já notou uma melhora da condição visual dela através de comportamentos diferentes, ela mais ativa dentro do recinto, seguindo objetos. Então a gente está bem confiante que realmente a recuperação visual vai ser completa. Após a recuperação da visão do pós-cirúrgico, Kiara deve iniciar um processo de reabilitação, uma recuperação comportamental, para que ela seja posteriormente devolvida ao seu habitat natural. Se tudo ocorrer bem com a evolução da cirurgia dela, a gente planeja colocá-la num recinto maior, mais isolado, que não tenha contato com seres humanos, para justamente fazer essa parte de reabilitação. E se tudo ocorrer bem, a nossa expectativa é colocar um rádio colar, que é um transmissor, para a gente poder acompanhar ela na pós-soltura, para a gente garantir que realmente esse animal está vivendo bem em vida livre novamente. Muito bacana isso. Não tem muito tempo, tem apenas alguns meses que nós estivemos no CETRAS mostrando o trabalho que é realizado no local e foi exatamente quando a Kiara foi resgatada. Ela era bem pequenininha, ver o tamanho que ela está agora surpreende e mais ainda ver o tratamento e o quanto ela está bem.
Na sequência, Patos de Minas vai receber quase 48 milhões de reais de repasses atrasados do Estado com o município para a área da saúde. E Superintendência Regional de Ensino alerta sobre possíveis punições em caso de recusa dos pais para a volta às aulas presenciais. O governo de Minas Gerais se comprometeu a pagar aos municípios 6 bilhões e 700 milhões de reais de repasse de verbas atrasadas. A assinatura do acordo entre Romeu Zema e representantes da Associação Mineira de Municípios aconteceu nesta quinta-feira na sede do Ministério Público em Belo Horizonte. Patos de Minas vai receber um total de quase 48 milhões de reais. Os valores de 6 bilhões e 700 milhões de reais de repasses da saúde em atrasos com municípios e instituições estavam previstos nos orçamentos do governo do estado entre 2009 e 2020, mas não haviam sido quitados. O acordo entre Romeu Zema e a Associação Mineira de Municípios prevê pagamento desse montante em 98 parcelas, sendo 400 milhões até dezembro de 2021, 400 milhões no primeiro semestre de 2022 e o residual em 96 parcelas mensais e consecutivas a partir de outubro de 2022. Patos de Minas, por exemplo, vai receber quase 2 milhões 840 mil reais na primeira parcela. Na segunda, esse mesmo valor e outras 96 de pouco mais de 440 mil reais. Para o presidente da AMM, Gilvan Lacerda, esse dinheiro vai permitir a estruturação da saúde básica e, consequentemente, melhorar a qualidade do atendimento à população. Que assim seja, porque Patos de Minas precisa e com urgência de melhorias na saúde. E quase 48 milhões de reais é dinheiro suficiente para uma excelente reestruturação. Determinado por meio de decreto pelo prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, em conformidade com o Estado, as aulas presenciais passam a ser obrigatórias a partir da próxima semana. Mas, diante do posicionamento de recusa por parte de alguns pais, a Superintendência Regional de Ensino alerta para a possibilidade de punição. A volta obrigatória das aulas nas escolas estaduais gerou debate sobre o que poderá ocorrer em caso da recusa de alguns pais para o retorno dos filhos, pois eles poderão ser punidos em casos de descumprimento. O aluno que não for será tomado as providências como era antes da pandemia. É levado para o conselho tutelar, se ele é menor, e acionar o Ministério Público. Então, assim, é um retorno agora obrigatório. Na verdade, antes estava com ensino híbrido, né, e agora não. Agora nós estamos com o retorno obrigatório. A Secretaria já nos posicionou, tivemos reunião essa semana toda sobre essa questão. Agora é retornar mesmo. O que vai mudar? Agora o aluno que tinha a oportunidade de ficar em casa e optar pelo ensino remoto, agora não tem mais. Com exceção de alguns casos, né, que a Secretaria de Saúde vai se posicionar, quais serão esses casos específicos e esses alunos que poderão ficar em casa, e será trabalhado com eles o ensino de maneira diferenciada, que ainda não está definido pela Secretaria, ainda não mandou todas as orientações com relação a esse aluno que vai ficar em casa. Mas esse é uma porcentagem bem pequena que vai ficar em casa. A maior parte vai ser atendido presencialmente. Os protocolos de segurança contra a Covid-19 serão mantidos conforme o que está estipulado para o município, que ainda segue as orientações para a onda verde. A escola continua com o checklist, usando máscara, o álcool em gel, não tem mais o distanciamento. Então, já não existe mais o distanciamento, não é necessário mais a medição de temperatura. Então, esses são protocolos da saúde, que já foi já passado, né, para o Estado, mas continuamos com a máscara, com o álcool em gel. E assim, durante o tempo que nós estávamos com o ensino híbrido, já não teve casos nas escolas. Então, acreditamos que a vida está voltando ao normal. E com isso os alunos também, né, é preciso desse retorno. Eu falo que um dia na vida escolar do aluno presencial faz diferença. Com as aulas ocorrendo de forma híbrida desde o mês de julho no estado, a transição para o formato presencial está mais facilitada. E foi possível por decisão do secretário estadual de saúde, Fábio Becquerete, devido à redução dos casos de Covid-19 em Minas Gerais. Tem
as pessoas que gostaram, as pessoas que vão ter algum problema com essa volta, né, que a vida estava organizada em torno desse ensino remoto. A gente tem a questão do ensino médio, né, os alunos que já ingressaram no mercado de trabalho, isso é um problema, porque agora a presença obrigatória requer que ele mude de turno, né, de horário, ou tenha que abrir mão da questão do trabalho para estudar. Mas assim, no geral, eu vejo, né, e a maioria eu acredito que vê também com alegria essa volta. Então que as famílias se conscientizem da importância do aluno voltar. Até porque nós temos avaliações para serem feitas, que é do IDEB, né, o SAEB, que consta o IDEB do aluno na escola, a nota dele, e temos do CIMAV agora em novembro. Então assim, é importante. Cada aluno é importante para nós na escola. Daqui a pouco, no 30 Minutos, tem a previsão do tempo para Patos de Minas e região. Covid-19. As histórias ainda emocionam e merecem ser contadas. Você vai ver agora a história do Nicomedes. Após 66 dias internados por consequência da Covid-19, ele recebeu alta nesta quinta-feira. Nicomedes Rodrigues Rosa, de 44 anos de idade, ficou internado durante 66 dias em um hospital particular de Patos de Minas devido à Covid-19 e suas complicações. A gente fica muito apreensivo, né? Assim, porque a gente é uma família muito unida, a gente tem muito amor um pelo outro. Assim, a gente já perdeu pai e mãe, né? Muito difícil, mas graças a Deus a gente é uma família bem unida. Então a gente ficou bem baqueado, na verdade, sabe? Mas assim, com muita fé em Deus e Nossa Senhora, que ele ia sair dessa. Depois dos mais de 2 meses internado, correndo risco de perder a vida, o homem ganhou alta hospitalar. Para os familiares, um verdadeiro milagre. Nós, da família do Sr. Zé Chiquinho e da Dona Ana, os amigos do Nicomedes, receberam uma graça, receberam um milagre. E esse milagre tem nome, esse milagre chama Nicomedes. Momento de gratidão e alívio. Muitas orações, independente de crença, de religião, pessoal que orou, pessoal que rezou, a gente vai ser grato o resto da vida. E para o pessoal que tem gente que se encontra hospitalizado, num leito de hospital, que não perca a fé em Deus. Sempre Deus em primeiro lugar. As coisas materiais são importantes, mas a vida dele é bem mais importante. Então, eu estou muito emocionada, muito mesmo, e muito agradecida a todo mundo que orou por ele e ajudou também financeiramente, que é muito importante, porque a gente sabe que sem isso também a gente não sobrevive, né? Mas graças a Deus o nosso milagre está aqui. O nome dele é Nicomedes. Graças a Deus e Nossa Senhora Aparecida. Agora a gente vai ver como fica a previsão do tempo para Patos de Minas e região. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Se você pensa em trocar seus óculos, já sabe onde ir, né? A sexta-feira deve ser com muitas nuvens e com possibilidade de chuvas isoladas nos municípios do Alto Paranaíba. Em Patos de Minas, máxima prevista é de 30 graus. Para o sábado, mínima de 19 e a máxima também de 30 graus. Em São Gotardo, mínima de 18 e máxima de 26. Em Tiros, a temperatura máxima deve chegar aos 28 graus amanhã. Em Lagamar, mínima prevista de 20 e máxima de 31 graus. E em Lagoa Formosa, a previsão para o sábado é de mínima de 18 e máxima de 26 graus. Já já a gente fala de futebol aqui no 30 Minutos. Cruzeiro perde por 3-1 para o Remo e chega a 3 partidas sem vencer. O Cruzeiro foi derrotado na noite de ontem por 3-1 diante do Remo no Independência. A Raposa chegou a 3 partidas consecutivas sem vencer.
O primeiro gol do Remo saiu aos 39 do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, a bola encontra Anderson Uchoa, que chuta de primeira no canto esquerdo da meta do goleiro Fábio. A Raposa empatou pouco tempo depois, aos 45 minutos, falta cobrada por Giovani. Vitor cabeceia para trás e a bola sobra para Eduardo Brock, deixando tudo igual no placar da partida. A vitória do Leão veio no segundo tempo. O defensor do Cruzeiro dá uma bobeada próxima à intermediária. Lucas lança para Jefferson, que domina e manda no canto contrário, fazendo 2-1. E o terceiro gol saiu nos acréscimos, aos 47 minutos. Ronald recebe a bola sozinho e chuta cruzado para encerrar a fatura do Independência. Na coletiva pós-jogo, o técnico Vanderlei Luxemburgo voltou a reclamar da arbitragem. Isso aí é uma coisa que eu já falei até para o Gaciba diretamente, mandei recado direto para o Gaciba. Se você perceber bem o jogo, o juiz tornou o jogo moroso. Uma falta para ser batida, uma falta, um arremesso lateral, um escanteio, um tiro de meta, demorava 1 minuto, 40 segundos. E para o nosso gol, ele levou 4 minutos para revisar o nosso gol. Tanto tempo assim, né, para revisar o gol. Então, é complicado isso aí, mas não adianta falar, são erros constantes. Eu não sei se foi falta ou se não foi falta, que eu não vi o lance. Na hora do jogo ali, pareceu que foi falta no Ramon, né? Mas eu só preciso ver de novo a repetição do lance para não cometer nenhum erro de interpretação. Mas o erro para mim da arbitragem foi tornar o jogo moroso, deixando o jogo ficar lento, né? Aí acaba prejudicando quem está com proposta de jogar. Questionado sobre o risco de rebaixamento e o rendimento bastante ruim de alguns jogadores, o treinador preferiu não apontar culpados pela derrota diante do Remo. Não pode colocar a culpa dos mais jovens ou dos mais experientes. A culpa é nossa, do Cruzeiro, principalmente minha, não a minha, né? A derrota pertence sempre ao técnico e 70% e 30% para os jogadores, porque tem que ser dessa forma a gente absorver a derrota. Não adianta nós falarmos de elenco, que esse elenco é o elenco que nós temos até o final da temporada, né? E contra descer para a terceira divisão, cara, nós nunca tocamos nesse assunto aqui não, né? Até porque nós temos tínhamos pontuação para poder brigar pela classificação. A derrota hoje foi doída, o torcedor tem todo o direito de reclamar bastante, de repudiar a derrota, porque foi muito doída para todos nós e para o torcedor principalmente. Então a gente tem que lamber a ferida agora e juntar, e representar e trabalhar visando o próximo jogo. Com a sua 9ª derrota, o Cruzeiro segue com 39 pontos e cai para a 13ª colocação, podendo inclusive cair mais 2 posições até o final da rodada. O próximo confronto da Raposa é contra o Vila Nova na segunda-feira, às 19h. O 30 Minutos fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Agora tem muita informação chegando com ele, Gui Boaventura, que inclusive estava até me contando um pouquinho aí da história de amor dele, né, Gui? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde para vocês. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo certinho? Certinho. Você hoje está de Poá? Tô de Poá. Peguei roupa da minha mãe hoje. Não é? Poá. Minha mãe tem bom gosto. Como é que chama sua mãe? Fátima. Dona Fátima, suas roupas são lindas. Também acho, por isso que eu pego. Pois é, Gui. Mas aí, o que você me conta de novo? Uai, Gui, nada de novo, mas uma boa notícia, talvez sim, talvez não, né? Que o Conselho de Governo do Estado e os estados decidiram congelar o ICMS sobre os combustíveis por 90 dias. Mas congela e fica como, Gui? Esse preço atual de agora quase chegando a R$ 7,00, não podendo subir mais e nem abaixar? Ou como que é? Tem um reajuste? Deixa eu te falar aqui. Todos os especialistas, todos os especialistas dizem o seguinte: não resolve. Vai prejudicar momentaneamente a arrecadação e não vai resolver o problema. Porque é o seguinte, se a gasolina custa, por exemplo, R$ 7,00, desses R$ 7,00 no estado de Minas Gerais, 30%, como funciona o congelamento? 30% é ICMS, correto? 3 vezes 7 dá quanto? 21. 21. Né? Então, R$ 2,100 e R$ 2,10
imposto, é o ICMS. Ah, mas a gasolina passou para 8. Não vai ultrapassar os 2,10. Se fosse 8, seria 3,20, por exemplo. Não, congela no que arrecada hoje, no valor de arrecadação hoje. Um negócio esdrúxulo que eles estão arrumando aí isso aí, vou te contar por que é isso aí, porque eu fico assim acompanhando as coisas, estudando as coisas e acompanhando de perto as coisas que acontecem, eu fico indignado com esse tipo de coisa. Isso é uma atitude política apenas. Por quê? Porque o Bolsonaro, o presidente da República, colocou a carga do preço do combustível nas costas dos estados, num ano pré-eleitoral, e os estados agora querem retirar deles essa carga. Não adianta. Isso não vai resolver patavina nenhuma. O que se resolve é o seguinte: você chega na bomba e corre o risco de pagar no final do ano R$ 8,50 por 1 litro de gasolina. E aí eu vou falar, reverso aí eu vou falar uma coisa para você. De quem que é a Petrobras? Do governo. Não, o governo não tem nada. Do povo. Ela é do povo brasileiro. Você quer que uma empresa dessa te cobre o preço da gasolina a quase R$ 8,00 e amanhã divulga para você, fala assim, olha, nós tivemos no último trimestre 31 vou repetir, hein? 31 bilhões de lucro. Poxa, explorando o seu dono. Então nós estamos vivendo um estado de demagogia absurda, um estado de demagogia assim que não dá para entender. A empresa que é nossa, é do povo brasileiro, explora o povo brasileiro, coloca uma corda na garganta dos brasileiros, porque sem petróleo não vai. Sem petróleo o país não anda. E para o país andar, tem que dar um lucro de 31 bilhões de reais, explorando o povo brasileiro do jeito que está explorando, porque é o seguinte, isso, quando você fala assim, tirou do mercado de lucro 31 bilhões de reais no último trimestre. Bacana, ótimo, se fosse só isso, estava certo. Mas esses 31 bilhões para sair da maneira que saiu, do bolso do brasileiro, fez sair outras cifras que são mais prejudiciais ainda. Porque para dar esse lucro tem que subir o preço da carne, tem que subir o preço... Esse lucro obriga a subir o preço da carne, subir o preço do arroz, do feijão, do milho, da soja, né, Gui? sabe, do aluguel, da energia elétrica, sobe faz ou força uma inflação no país. E quem paga essa conta absurda, porque se fosse só o preço da gasolina, o brasileiro dava conta de pagar. Mas se não fosse transferida essa ação, também para as outras contas que nós temos que pagar no dia a dia. Então é por isso que é um negócio assim que não dá para entender. Né? E outra coisa, essa questão, veja bem, Petrobras, Copasa, CEMIG, eu estou dando esse exemplo porque... Nos outros estados também são monopólios. Monopólios do povo que exploram demais o povo, sabe, com um relacionamento leonino com o povo brasileiro. Vende essa Petrobras, fica só com a extração de petróleo e deixa a concorrência cair no mundo aí, cair no Brasil afora, para ver se baixa esse preço desse preço. Se a gente não paga, se a gente não é explorado tão injustamente como é explorado, como está sendo explorado. Desculpa estar me alongando. Não, mas eu acho que sim, mas falar, é uma coisa necessária. Eu acho que foi uma oportunidade para eu explicar uma coisa que eu venho estudando, que eu venho, sabe, acompanhando de perto, e eu fico indignado quando... E que a gente vem falando também, né, Gui?
Eu fico indignado quando, sabe, é feita assim, estamos congelando. Para quê, cara pálida? Como se fosse um favor, né? Sabe, para quê? Por quê? Está congelando por quê? Isso vai adiantar. Que isso vai beneficiar, isso vai né, adiantar o quê? Isso é só um indicativo, Isis, que o preço da gasolina vai continuar subindo. Só isso, mais nada. É um indicativo. Nós vamos deixar de cobrar um pouco aí esse... Vai subir. Fica duro aí porque vai subir. Pelo amor de Deus, sabe? Pois é, Gui. Vamos esperar para ver, né? O resultado a gente já sabe, né, Gui? Mas vamos esperar para ver, então. Bom falar com você. Boa sexta-feira e um ótimo final de semana, viu, Gui? Para você também, Isis. Obrigada. Um abraço. Outro. Fala para dona Fátima lá que a roupa é bonita. Tá bom. Na próxima semana eu uso outra para a gente poder elogiar. Um abraço. Outro.